Há quem diga que os grandes culpados pela crise ecológica no mundo são os cristãos. Bom, tudo a culpa é dos cristãos. Tudo. Por quê? Dizem, olha, em Gênesis está escrito, multiplicai-vos e dominem a terra e sujeitem a terra. Então, por causa desse versículo, o mundo até hoje sofre, porque os homens exploram a natureza. Na verdade, existe uma ecologia judaico-cristã. Princípios ecológicos presentes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E dentro desses princípios presentes nas Escrituras, nós percebemos um cuidado todo especial de Deus com os animais e com toda a criação. A história do dilúvio não deve nos enganar. Não devemos pensar que Deus despreza as coisas que Ele fez. Tudo que Deus fez é bom. Deus fez um mundo, Deus criou um mundo material bom. E Ele se importa com os animais. Se os irmãos lerem a história de Jonas, é um livro curto, é um livro pequeno, tem somente 4 capítulos. E quando os irmãos vão caminhando na história e chegam no finalzinho, no capítulo 4, quando os irmãos leem no capítulo 4, os versículos 10 e 11, vocês vão se deparar com um diálogo de Deus com Jonas. E nesse diálogo vocês vão perceber que Jonas está muito irritado. E por que Jonas está tão irritado assim? Porque ele se assentou a uma certa distância para ver se Nínive seria destruída. Nínive já tinha se arrependido, mas Jonas tinha esperança de que ela fosse destruída mesmo assim, porque Jonas odiava os assírios eram inimigos de Israel, e ele queria que os assírios fossem destruídos, mesmo os assírios tendo se arrependido. Então ele para a distância e ele observa a cidade. O sol naquelas regiões do Iraque, onde era a Síria, naquelas regiões é um sol muito forte. E Jonas então está lá, a sua pele sensível, porque tinha sido afetada pelo suco gástrico da baleia. E ele então, com a sua pele sensível, está lá debaixo do sol do Oriente. E então Deus faz crescer uma planta, uma boboreira. Uma planta, os tradutores mais técnicos dizem que era uma planta cucurbitácea. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas enfim, surgiu lá, nasceu ali uma planta cucurbitácea, deve ser coisa boa. Ela cresceu, e fez sombra, e cobriu Jonas. E Jonas, diz o texto, Jonas muito se alegrou por causa daquela planta. E ele fica lá, ele adormece ali. E ele fica ali, gostoso na sombrinha, observando a cidade, torcendo, que hora será que vai cair fogo do céu para destruir todo mundo. No entanto, Deus manda um verme. E o verme destrói a planta cucurbitácea. E quando Jonas vê a planta destruída, ele se ira grandemente. E o Senhor então diz para Jonas: é razoável essa sua ira? Ou seja, essa sua ira tem sentido, tem fundamento? E Jonas é ousado. Ele diz: olha Senhor, o Senhor passou dos limites. Jonas ficou gago nessa hora. Não, o texto não fala isso. O texto não fala isso, mas deve ter ficado. Olha, ninguém passou pelo que eu já passei. Quantas pessoas o senhor conhece que já foi vomitado por um peixe? Não tem limites. O que aconteceu comigo até agora é inaceitável. É inaceitável. E quando eu ganho uma mísera planta cucurbitácea, vem esse verme do inferno e acaba com a planta. A minha ira, ele diz, a minha ira é razoável até a morte. Ele diz, a minha ira é capaz de alguém matar por causa da ira que eu estou sentindo agora. E Deus diz a ele: você teve pena de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, que
que não lhe custou nada, e você não quer que eu tenha pena da grande cidade de Nínive, que tem milhares de pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Ele termina dizendo: e também muitos animais. Eu tenho pena dos animais. Eu tenho pena das pessoas, eu tenho pena dos animais. Os animais sofrem por causa do pecado humano. A natureza geme por causa do pecado humano. A natureza padece por causa dos pecados do homem. Romanos 8, 22 diz que a natureza geme, que a natureza padece aguardando o dia da sua libertação. Nós vemos dor na natureza, vemos o sofrimento dos animais. A lei de Moisés fazia provisão para reduzir o sofrimento dos animais. A lei de Moisés proibia que você amordaçasse o boi enquanto ele pisava o grão, para que ele pudesse se alimentar enquanto estava pisando o grão. Muitas pessoas não queriam que o boi comesse enquanto trabalhasse, então amarravam a boca do boi, e o boi trabalhava vendo o grão e não podendo comer. Então a lei de Moisés proibia, dizia: não façam isso, não amordacem o boi enquanto ele pisa o grão, para que ele possa comer quando tiver vontade. A lei proibia que você colocasse o boi e o jumento debaixo da mesma canga. Por quê? Porque eu não sei qual deles anda mais depressa, e o outro sofreria porque não teria o mesmo ritmo do seu companheiro. E a lei então proibia isso para reduzir o sofrimento dos animais. Por quê? Porque Deus quer reduzir o sofrimento dos animais? Porque Ele sabe que o sofrimento dos animais tem uma causa: o pecado humano. E um dia toda a criação será restaurada. Um dia nós aprendemos que o lobo vai andar com o cordeiro. Sabemos que um dia a criança poderá brincar com o leão e com as serpentes. Sabemos que isso vai acontecer. Um dia haverá paz em todo o santo monte de Deus. Mas enquanto isso não acontece, o Senhor cuida da sua criação, dos homens e dos animais. Nós aprendemos no livro de Provérbios um princípio interessante. Não podemos deixar isso de lado. É algo prático que deve marcar a nossa vida. O texto diz em Provérbios 12, 10. Veja o que diz Provérbios 12, 10. Veja qual é um dos traços do homem temente a Deus. Veja um dos traços do homem piedoso, do homem santo, do homem que se preocupa com as coisas de Deus, do homem justo. O texto diz assim: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Vejam isso. Provérbios 12, 10. Vejam isso. Como eu posso medir a piedade de alguém? Como eu posso medir a postura do homem justo e do homem injusto? O texto aqui nos dá um termômetro, uma forma de avaliar. Ele diz: o justo atenta para a vida dos seus animais, ele cuida dos seus animais. Mas o coração dos perversos é cruel, judia deles. O Senhor olhou para aquela arca e viu ali não somente Noé e seus familiares, mas viu ali também os animais que ele havia criado, os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus olhou para tudo isso, lembrou-se do seu pacto, levou em conta a aliança que havia feito, e então inicia uma nova etapa na sua obra de redenção, na sua obra de livramento.